10. O tempo. 1. O tempo, artesão da vida. O tempo é o criador, o conservador, o destruidor de tudo o que existe. Assim, ele traz todos os indivíduos à existência pelo nascimento, mantém-nos na existência pela duração, completa sua existência chamando-os ao seio imenso do passado pela morte. É o ato vivo da Trindade, e suas diferentes operações constituem uma só, pois ele só cria destruindo, e toda destruição é nele uma realização plena. Ele é o lugar de todas as gêneses e de todas as aniquilações. A cada instante, ele nos retira o ser e nos dá o ser. Suspende-nos entre o ser e o nada. E esse foi provavelmente o sentido profundo do pensamento de Descartes, quando ele falava de criação continuada. Rosard também dizia, com trivial simplicidade: o tempo nos prepara, o próprio tempo nos come. Compreende-se, portanto, que os homens tenham adorado o tempo como a um deus. E quando adoravam o sol, não o faziam apenas porque ele é o princípio da vida, mas porque insere a vida no tempo. Ele impõe o ritmo do dia e da noite, bem como o ritmo das estações. Mas o tempo não é Deus. É apenas o meio que Deus dá a todos os seres, para que se criem a si mesmos e realizem seu destino. Deus é eterno, e a eternidade é a fonte de que a atividade de todos os seres não para de aurir. Aure dela com mais ou menos confiança e continuidade, e assim faz com que a vida de cada um entre no tempo. Nenhum ser jamais abandona o presente, e é no presente que ele está no contato com a eternidade. Mas esse contato é evanescente. É preciso que não cesse de se renovar e de se perder, para que nossa independência seja assegurada. Por isso o presente não tem nenhum conteúdo. Jamais saímos dele e não podemos permanecer nele. É o ponto de cruzamento de um passado que foge de nós e que é preciso ressuscitar, e de um futuro que nos seduz e que é preciso realizar. De fato, o presente jamais deve parar de se fazer, a fim de que o indivíduo possa a cada instante reencontrar por um ato novo uma vida que subsiste eternamente. No entanto, o passado nos limita e nos restringe, pois se completou, é a única coisa que é e que já não vem a ser. Por isso, é a única parte de nós mesmos e do mundo que somos capazes de conhecer. Só ele pode ser contemplado. O futuro, ao menos em aparência, limita-nos ainda mais, pois está escondido de nós, e não expressa sequer o que nos restringe, mas o que nos falta. No entanto, enquanto o passado nos proporciona uma posse espiritual da criação, o futuro nos permite participar do ato criador, faz de nós instrumentos da potência divina, nos limites que nos são fixados, confia-nos seu uso e a responsabilidade dela. O tempo nos permite ser os operários de nossa própria vida, e por conseguinte melhorá-la ou corrompê-la a cada instante. Seria preciso que ela jamais caísse abaixo do ponto mais alto que tivemos a felicidade de alcançar, e que o último momento de nossa vida fosse também o mais pleno e o mais belo. No entanto, todo homem é como o artista, que a cada pincelada pode estragar a obra em curso, e que não sabe reconhecer o momento tão frágil do perfeito conseguimento, momento que ele altera assim que tenta ultrapassá-lo. 2. O tempo liberta e subjuga. O tempo é o meio que nos foi dado para exercer nossa liberdade,
e participar da obra da criação. Ele mede a potência de nossa iniciativa individual. E o tempo tem um sentido: permitir-nos dar à nossa vida o próprio sentido que escolhemos. É ele que nos permite dispor de nossa atenção, escolher no mundo o objeto de nossa contemplação, vir a ser o autor de nosso próprio saber. É ele que nos permite desenvolver todas as nossas potências. Os corpos criam sua independência no interior do universo pelos movimentos que assumem, assim como os espíritos criam a deles no interior da verdade pela ordem que imprimem a seus pensamentos. É o próprio do eu dar existência a si mesmo. Só pode fazê-lo porque vive no tempo. E se a vida deve aparecer no tempo, é precisamente porque é uma posse que a cada instante deve ser adquirida e pode ser perdida. Com relação ao ser infinito, é uma imperfeição viver no tempo, visto que o tempo não para de retirar de mim o que me ofereceu, mas é a perfeição de minha natureza finita. Sem ele, ela não poderia desenvolver-se e, por conseguinte, não poderia ser. O tempo permite a minha liberdade exercer-se, porque abre diante dela o futuro. No entanto, é também uma corrente, porque o passado pesa sobre mim, com todo o seu peso, porque o próprio futuro me arrasta, quer eu consinta, quer eu me rebele. E vive-se uma vida de muita miséria, quando se tem apenas o sentimento de que tudo passa e se espera, a cada instante, o fim da hora começada. Aquele que é sempre surpreendido pelo acontecimento é sempre escravo. Quem dispõe do tempo é capaz de se tornar senhor dos seres e das coisas. É no tempo que se realizam todos os progressos, todas as quedas e todos os renascimentos. O tempo amadurece o fruto e o faz apodrecer, melhora o vinho e o azeda. Assim, todos os problemas que nos são apresentados se reduzem ao uso que devemos fazer do tempo. Podemos fazer dele o melhor e o pior uso. Mas, em seu melhor uso, ele desaparece. Deixa de haver nele a ambiguidade, a diversidade de possíveis entre os quais ele nos pede que escolhamos. Ele se torna como um vaso translúcido, que só deixa transparecer a realidade que o preenche. Que não nos tornemos vítimas do tempo, pois então a cada minuto ele nos degrada, nos corrói e nos mata. É preciso que travemos contra ele um combate perpétuo. Se sairmos vencedores, salvamos nosso ser. 3. Tempo e amor próprio. Quando nossa atividade preenche o tempo, já não nos deixa a possibilidade de perceber seu transcurso. Nosso ser inteiro se confunde com o ato que ele cumpre. Vivemos na eternidade, indivisivelmente associados à potência criadora. É em vão que tento preencher o tempo com o espetáculo daquilo que não faço. Mal consigo enganar meu tédio. Tão logo minha atividade começa a declinar, aparecem interstícios entre minhas aspirações e os acontecimentos. E é nesses interstícios que se insinua o pensamento do que me falta, isto é, do que perdi ou do que espero. Então começo a viver no tempo. O tempo é uma criação do amor próprio, que me separa do todo e me vincula a bens particulares. Quem permanece indiferente diante deles e considera que o verdadeiro bem reside apenas na atitude interior que se pode adotar em relação a todos os bens que lhe são dados, emancipa-se do tempo. De fato, só os bens particulares estão envolvidos no tempo, e quem os ignora, ignora a nostalgia e o desejo. Ao deixar de aplicar
meu espírito aquilo que me é dado, de penetrá-lo, de me apropriar dele, de nele me sentir em consonância com o ritmo do universo, deixo-me distrair pela ideia do que poderia acontecer-me, para melhor me torturar. Deixo o meu próprio ser, evado-me nos dois modos ilusórios, o do passado e o do futuro. Olho ora para trás, ora para frente, e não paro de lamentar a marcha do tempo, que é sempre rápida demais ou lenta demais, em comparação com meus desejos. É a ociosidade que me deixa introduzir-se em mim, com o tempo, todos os devaneios da imaginação. Então vivo à espera, voltado para o que não existe, e lembrando-me do que existiu, ansioso pelo que será, e que poderá ser um reinício esperado ou temido, ou algo desconhecido e ainda mais assustador para mim. Mas é próprio da sabedoria ater-se ao presente e nada esperar. O gosto da perfeição é com frequência a causa de todas as nossas imperfeições. Não se deve pedir ao momento presente mais do que ele pode proporcionar. Basta absorver nele nossa atividade, sem misturar aí os escrúpulos que um passado abolido arrasta atrás de si, nem a impaciência por um futuro cuja hora ainda não chegou. Já não fazemos com exatidão o que devemos fazer no presente, se queremos fazer com que nele caiba o que tem lugar noutro tempo. E nossa ação perde seu valor eterno quando se divide, em vez de se aprofundar. O ato atento a seu objeto já não nos deixa nenhuma consciência da fuga do tempo. Esta só ocorre quando sentimos o vazio da existência e experimentamos não a insuficiência do que nos é dado, mas a insuficiência de nós mesmos. E sonhamos em deixá-lo, sem ser capazes de esgotá-lo ou sequer de senti-lo. 4. Gênese do tempo. Quando se está presente a si mesmo, diz Porfírio, possui-se o ser, que está presente em toda parte. É apenas dessa nossa ausência de nós mesmos que nasce nossa vida temporal e, por conseguinte, nossa fraqueza e todos os nossos infortúnios. Não há o tempo senão para que haja sempre um intervalo entre o ser pensado ou desejado e o ser dado ou possuído. O tempo não é necessário para o desdobramento da atividade divina. Ela anima tudo o que existe no eterno presente. O tempo é a medida de nossa fraqueza. No instante, a atividade infinita cumpre tudo. É a disponibilidade da espera o que nos envolve no tempo. É a preocupação com o acontecimento o que precipita seu curso. Mas existe uma nova disponibilidade que nos livra dele, quando o acontecimento, que vem sempre em sua hora, nos faz sentir nossa harmonia com o todo e realiza em nós sua presença. É porque vivemos no tempo que em nenhum momento somos nós mesmos inteiramente, e nossa natureza não se distingue de nossa vida. Ela se distribui no sucessivo, aí se espalha, ou antes aí se constitui pouco a pouco. É nosso próprio ser o que assim formamos, gradualmente, e ele só se concluirá quando a morte nos desatar dos laços do tempo. Assim, o tempo mede o intervalo que nos separa do que devemos ser. É por isso que ele se dilata na ociosidade e que ele parece tão mais curto, quão mais bem preenchida é nossa vida. É só no presente que podemos pensar no tempo. No entanto, esse pensamento nos faz experimentar um duplo tremor, pois a ação que acabamos de realizar foi agora subtraída à nossa vontade, foi a um só tempo abolida e consumada, e o futuro no qual entramos nos dá a comoção,
do que será e desperta nossa responsabilidade, ainda mal assegurada. O passado é único e está fixado. É um espetáculo que nos fascina. É um peso que nos esmaga. O futuro é duplo e incerto. Mesmo na dependência da destinação, sempre se oferece a nós como um acontecimento que pode ser ou não ser, como uma alternativa entre dois contrários. E é por isso que a sensibilidade só se apega ao passado por um único sentimento, que é uma nostalgia, a um só tempo complacente e melancólica, ao passo que não podemos considerar o futuro sem oscilar a cada minuto entre a esperança e o temor. O presente nos parece destituído de realidade, visto que ele é a passagem de um passado que já não existe a um futuro que não existe ainda. No entanto, nunca saímos do presente, e é por isso que nosso ser é miserável e precário. É no presente que sentimos a fragilidade da vida, que nada possui porque ela abandona, como o passado, todos os bens que acreditava ter adquirido e que a perseguem como fantasmas, mas que já está debruçada sobre o futuro com todas as forças de um desejo que sempre renasce e sempre se decepciona. 5. O passado. É a indestrutibilidade do passado o que dá à vida seu caráter de seriedade. Se ele não deixasse em nós nenhum traço, viveríamos numa espécie de instantaneidade, sem lembrança nem desígnio. Se pudéssemos aboli-lo por um ato da vontade, viveríamos numa espécie de instabilidade, fazendo a cada momento novas tentativas, que logo voltaríamos a mergulhar no nada. No entanto, o passado se conserva por inteiro no presente. É constituído pelas diferentes camadas geológicas que sustentam juntas o próprio solo no qual caminhamos. O passado tem para nós um caráter profundo, venerável e sagrado. Atravessou outrora o presente e agora o sustenta sem ser afetado por ele. Enraiza nossa vida na eternidade. A antiguidade, a tradição ou simplesmente a velhice suscitaram o sentimento de respeito, que é sempre um respeito diante do ser cumprido. Já não é ao vivo que ele se dirige. Se ele pereceu, se está prestes a perecer, adquire a majestade das coisas imperecíveis. É por estar inutilizado e não estar sujeito ao uso material que o passado se torna um valor em si, fora de qualquer comparação com nossas necessidades. Todo acontecimento se enobrece na lembrança, e dele só deixa subsistir a ideia, isto é, a significação pura. Pode ocorrer, no entanto, que o passado produza em nós dois efeitos opostos. O passado pode acumular-se no espírito e preencher pouco a pouco sua capacidade, de modo que o espírito receba do universo apenas um toque cada vez menos viva e um influxo cada vez menos abundante, mas pode também dilatá-lo, torná-lo mais maleável e escavá-lo, de tal modo que o real não pare de penetrá-lo por caminhos cada vez mais numerosos e profundos. O passado jamais pode bastar-nos. É até verdadeiro que cada um tende a apagar de sua vida seu próprio passado, a renascer todos os dias com um coração novo. Por isso, o mundo da lembrança me parece por vezes um espetáculo curioso que se oferece de fora à minha atenção, que pode surpreender-me, regozijar-me ou desagradar-me, sem, no entanto, me pertencer muito mais que o mundo material em que meu olhar se espraia. O que me aconteceu, mas que esqueci, e que outros, no entanto, testemunharam e guardaram na memória, ainda é meu? Não existirá um ponto no qual acabo por confundir os acontecimentos que ocorreram comigo com os que teriam podido ocorrer
ou ocorreram com outros? E será que o amor próprio não intervém sem que a consciência se perceba, tanto para renegar uma lembrança que me pesa, quanto para reivindicar uma ação que não realizei e na qual minha imaginação se deleitou por demasiado tempo? 6. O futuro. O futuro nos comove mais que o passado. E para muitos homens, basta que o acontecimento esteja realizado para que pare de tocá-los. Eles se extenuam, assim, na busca de um objeto cuja presença lhes será indiferente. Nada lhes desperta mais amor do que a angústia daquilo que ainda não existe, e ela só termina para lhes dar a decepção do que existe. Só experimentam sua força nas trevas do desejo, e ela se desvanece quando este precisa sustentar a luz da posse. Sempre nos parece que o futuro há de nos revelar algo que dará a nosso destino e ao do mundo, tanto seu sentido quanto seu desenlace. Existe no fundo de todos os homens um messianismo, que é sobretudo uma fuga para fora do presente. Muitos deles se assemelham àqueles judeus que consomem sua vida fugindo primeiro pelo pensamento para o passado dos profetas, a fim de fugir depois pela esperança para um futuro que realiza as profecias. Existe, sem dúvida, um futuro do universo que se impõe a nós, apesar de nós, e cujo advento aguardamos, com um sentimento de esperança, de temor e de resignação. Mas existe um futuro do qual nos é dado dispor, no qual nossa liberdade está envolvida e que nos permite inscrever nossa marca no real. Sucede, porém, que não se deve submetê-lo, de antemão, a um desígnio rigoroso demais. Ele deve situar-se naquele futuro do universo que escapa a nosso controle. É preciso pô-lo em harmonia com ele. Existem homens que preparam desde muito antes todos os acontecimentos de sua vida. Algumas vezes, o destino lhes é propício e confirma a segurança de seus cálculos. Sua sabedoria, porém, jamais está bastante prevenida. Ao estabelecer cedo demais o plano que pretendem impor à sua vida, recusam antecipadamente 1000 possibilidades que lhes serão oferecidas. A opção que quiseram fazer-lhes dará menos satisfação que a humilde aceitação do que lhes era proposto. A cada dia, oportunidades inesperadas de agir aparecem em nosso caminho. A cada dia, também, novos bens que não imaginávamos são postos ao nosso alcance. Para ter uma vida mais regrada, será preciso passar ao largo deles sem vê-los. Perpetuar cegamente a resolução incerta, adotada uma vez, e que desde então talvez não tenha sido reexaminada. Afinal, posso ter me enganado. Um arrependimento pode surgir em mim no momento em que minha vida termina. Quer eu tenha o objeto que almejei por tanto tempo, quer ele me falte. Se ao contrário, não parei de viver no presente, atento a todas as solicitações dirigidas a mim e pronto para responder a elas, cada uma das minhas ações me basta e traz em si mesmas sua própria razão. Nenhuma delas é um meio para alcançar uma finalidade distante, sempre passível de me escapar ou de me decepcionar. Não adio ou viver. Tudo o que me acontece me oferece a posse mais atual e mais plena da vida. Não é quem mais pensa no futuro que mais o salvaguarda, e sim quem mais se desinteressa dele para consagrar ao presente todas as suas forças. Os frutos da colheita sempre superam, em sabor e em beleza, a arte e a previdência do jardineiro mais habilidoso. 7. O ritmo do pensamento. A atividade perfeita possui um ritmo natural, desenvolto e forte, que é importante reconhecer.
a fim de obedecer a ele. No entanto, cada um de nós cria o ritmo de sua própria duração. Descartes tem razão em querer evitar a precipitação, que é um excesso de movimento, e a prevenção, que é um excesso de inércia. Não se deve ser apressado, mas também não se deve ser lento. E é preciso opor a lentidão, assim como a pressa. O movimento regular e ordenado leva todas as coisas à maturidade. Quase todos os homens estragam o que fazem porque não encontraram esse compasso da atividade, que é exatamente proporcional ao gênio deles e que lhe permite dar todo o seu fruto. Um espírito que tem excesso de prontidão corre o risco de imaginar, em vez de compreender, cede ao impulso, em vez de esperar a graça. Já o espírito demasiado lento não capta o fulgor da luz no momento em que ele se manifesta, e ainda o procura depois que ele passou. Deixa escapar a ocasião de agir e não a encontra mais. De fato, existem espíritos dotados de excesso de movimento, e outros que não o têm suficientemente. Os primeiros passam de uma ideia a outra com muita rapidez. Neles, porém, elas não deixam traço algum, e eles jamais se apossam dela. Os outros têm mais estabilidade. Falha-lhes, no entanto, a maleabilidade que se molda sucessivamente às formas cambiantes do real. Nem uns nem outros estão afinados com a ordem natural. Uns são arrastados pelo tempo, os outros resistem a seu decurso. Estes se ligam mais ao ser, e aqueles a seus modos. No entanto, o ser não pode estar separado dos modos, e o espírito não deve permanecer imóvel, nem tornar-se um lugar de passagem para estados evanescentes. Cabe ao espírito regular a sequência de suas operações. Se elas são demasiado frequentes ou demasiado raras, é porque o próprio pulso de nossa existência bate com muita força ou muito devagar. Nossa atenção é impedida por um abalo excessivo, assim como por um excesso de inércia. Torna-se incapaz de encontrar seu justo equilíbrio e de imprimir ao nosso pensamento sua demarche regular. É preciso que saibamos desprender-nos o suficiente de toda complacência ou de toda impaciência para remediar a marcha desigual de nossa duração própria e desempenhar exatamente o nosso papel na própria duração do todo. Só é possível sentir em si mesmo uma perfeita plenitude do ser e da vida quando nenhum intervalo se insinua entre a ordem de nossos pensamentos e a dos acontecimentos. Só mantemos contato com o real se sabemos reconhecer o instante propício em que as coisas vêm oferecer-se por si mesmas ao nosso espírito e pedir-lhe que as acolha. Caso contrário, este último permanece vazio e, segundo o seu ritmo, demasiado tardio ou demasiado abrupto. Só capta sombras de que o corpo escapou ou quimeras que nunca tiveram corpo. 8. O ritmo dos acontecimentos. Para que o tempo já não retenha nosso olhar, nem possa distrair-nos, preocupar-nos ou entristecer-nos, é preciso que saibamos reconhecer o ritmo dos acontecimentos e responder a ele. Parece então que nos deixamos carregar pelo tempo, assim como o barco que não é atrasado por seu peso nem impelido pelo esforço dos remos. Isso é indício de que governamos o barco com precisão. No entanto, quase todos os homens gostariam de regular a corrente. Para uns, o tempo passa rápido demais e para outros, vagarosamente demais. Mas tanto uns como outros o sentem passar, o que é demasiado excessivo. A perfeita inocência, assim como a perfeita ciência, reside em reconhecer seu jogo
e acordar o nosso com o dele. Contudo, sempre buscamos reter o curso do tempo ou precipitá-lo, e pensamos que esse poder nos pertence, visto que nossa liberdade consiste na arte de desacelerar ou acelerar nossos movimentos. Mas nós não dispomos do tempo, ele dispõe de nós. Sua ordem se impõe a nós com inflexível rigor. Existe um ritmo do tempo que é independente de nós, pois que nos queixamos sempre de que ele adia o desejo, ou a ele se antecipa, assim que nossa vida consente em segui-lo. Evitamos todos os males provocados pelo tédio ou pela impaciência. Quem soube harmonizar o ritmo de sua própria vida com o ritmo do universo já penetrou a eternidade. A dificuldade para todos os homens, no entanto, é ajustar o movimento de sua imaginação ao dos acontecimentos. Todo empreendimento do espírito que para cedo demais, ou não para cedo o suficiente, é um engano ou um erro. Não apenas não se deve deixar passar a ocasião de agir, como não se deve abandoná-la, enquanto ainda contém alguma promessa. Caso contrário, não haveria continuidade em nossos desígnios. É preciso deixá-la assim que fenece, assim que uma nova ocasião nos estende seu chamado. Parece por vezes que pomos em jogo todo o nosso destino numa única ocasião, mas não permanecemos prisioneiros de nenhuma delas. Outras se apresentam todos os dias e nos propõem um novo destino. É próprio do sábio ater-se ao acontecimento com todas as forças da atenção e da vontade, pois ele sabe muito bem que no acontecimento a totalidade do ser lhe é dada. Não preferir ao acontecimento os fantasmas que o desejo e a nostalgia não param de lhe apresentar. Discernir o ritmo do tempo e obedecer-lhe com um consentimento alegre e tranquilo. Aproveitar com reconhecimento tudo o que o tempo lhe proporciona e responder a todos os chamados da ocasião e a todos os toques da inspiração com perfeita docilidade. 9. Evasão do presente. Sente-se tédio diante do presente. Deseja-se languidamente uma situação na qual não se está e que também aborrecerá quando nela se estiver, tal como a outra. Esta, por sua vez, será objeto de nostalgia, já que verdadeiramente a imaginação se nutre do irreal, do passado ou do futuro, ao passo que o presente é o baluarte austero de um pensamento forte, a coluna do espírito. Buscamos sempre escapar do presente, porque nos falta coragem para sustentá-lo. É porque está diante dos nossos olhos que dele desviamos o olhar. É porque solicita nossa atenção que, para nos livrarmos dele, recorremos a todas as potências do sonho. Só começa a nos interessar a partir do momento em que pressentimos que lembrá-lo nos será agradável, e os acontecimentos mais familiares, aqueles dos quais outrora nada soubemos extrair, e que, enquanto ocorriam, suscitavam em nós apenas indiferença e tédio, adquirem um encanto misterioso quando já não passam de imagens para nós. É que eles passam a nos dar um meio de nos evadirmos do presente, e porque já não nos sentimos ameaçados de revivê-los. Por vezes, o passado serve para nos consolar da imperfeição de nossa conduta atual, ao nos reapresentar antigos sucessos que nos tranquilizam em relação ao que valemos. Essa comparação, no entanto, não basta para nos iludir e nos deixa muita amargura. Também acontece quando as recordações me mostram um espetáculo distante demais de minha vida presente, que eu hesite em reconhecê-las como minhas. Nelas eu me procuro, e nelas também, contudo, me retiro de mim. Outras vezes, por fim, quando elas têm força demais ou doçura demais, é o próprio presente que considero como um sonho.
mas também me evado do presente pela espera do futuro. Há pessoas que esperam a vida inteira um futuro em que poderão, enfim, começar a viver. Ora, esse futuro não recorrerá jamais. Seu pensamento sempre se adianta ao que não existe, mas é impotente diante do que existe. Elas se assemelham ao prisioneiro que só vive da esperança de uma liberdade que talvez jamais lhe seja dada, ou que talvez ele jamais saiba empregar. Para elas, no entanto, a morte sempre sobrevém no período de espera. Elas só têm atrás de si, então, uma existência vazia. É que, como esperavam para viver, só esperavam para morrer. Entre o sofrimento de um momento do tempo, nos proporciona a felicidade que outro momento nos promete. Existe uma diferença de grau que não raro é ilusória, mas entre o presente do ser e o do nada, da espera, há o infinito. Já outras pessoas têm uma pressa febril de viver, de encerrar no presente, de uma só vez, todo o futuro que lhes é reservado. Seu coração é tão ardente quanto o dos outros é langoroso. No entanto, o presente deve bastar-nos e preencher-nos, pois nele o ser inteiro se encontra. O futuro não nos proporcionará nada novo que o presente já não contenha. Se formos capazes de descobri-lo no presente, é inútil, portanto, querer adivinhá-lo, deleitar-se nele pelo sonho, esforçar-se para alcançá-lo correndo. Quem está unido a Deus não conhece pressa nem impaciência. Quaisquer que sejam as tristezas que o instante proporciona, sabe ficar no lugar que lhe é designado pela ordem da natureza. Mede a extensão de sua tarefa atual. Ama sua humildade, aplica a ela sua vontade e em seus limites faz caber o ilimitado. É neles que experimentam as grandes alegrias de ser, de ver, de agir e de amar. 10. O ato de presença. Nossa atividade adquire potência e alegria quando se atém ao presente e não se deixa reter por nenhuma nostalgia e por nenhum pensamento subjacente, por nenhum interesse e por nenhuma preocupação de sucesso. E se o passado é a atmosfera que ilumina nossa vida, seu futuro lhe traz todas as promessas da esperança. É na graça do presente que o primeiro deve fazer-nos sentir sua luz e o outro seu impulso. Mas a ligação com o presente não pode ser mantida apenas por um ato constante da inteligência e da vontade, pois é preciso que nos tornemos presentes às coisas para que elas se tornem presentes a nós. Mas com frequência nossa atividade é falha, embora o ser nos esteja presente de maneira perpétua. Nós só lhe estamos presentes de maneira intermitente. Toda presença é uma presença de espírito. Ora, é próprio do espírito estar primeiramente presente a si mesmo, isto é, a luz que ele recebe. Pode faltar a ela, mas ela jamais lhe falta. O homem mais perfeito é o que está mais simplesmente presente a tudo o que ele faz e a tudo o que ele é. E a ação exercida, ele a exerce por sua simples presença e sem buscar produzi-la. Assim, é por uma simples ação de esperança que a alma está unida ao corpo e que Deus está unido à alma. A juventude permanece sempre no presente. Ao permanecermos ligados ao presente, mantemos uma juventude soberana. O imoralista diz com muita delicadeza: Não gosto de olhar para trás e abandono ao longe meu passado. Assim como para voar, o pássaro abandona sua sombra. No entanto, a mais bela imagem do abandono em que devemos deixar nosso passado é o maná israelita, que estragava quando se tentava guardá-lo. Nada separa mais dois seres que se encontram pela primeira vez do que o abismo misterioso de seus respectivos passados. Acontece até
quando meu amigo me conta seu passado que ignoro, que eu me sinta cada vez mais distante dele, enquanto ele acredita aproximar-se cada vez mais de mim. Só posso sentir-me unido a um ser por um ato de presença total dele para comigo e de mim para com ele, no qual nosso duplo passado seja a um só tempo superado e renegado. No entanto, se a presença corporal é um sinal da presença espiritual, esta última é a presença real. Produzi-la depende sempre de nós. A ausência por vezes a favorece. Só extingue os sentimentos quando estes não são suficientemente fortes para prescindir de um suporte sensível. De outro modo, aguça-os e espiritualiza-os, despreende-os das amarras que os retinham, revela-nos sua força e sua pureza. É que a presença espiritual obriga nosso espírito a empregar, para criá-la, todas as suas potências de atenção e de amor, ao passo que a presença corpórea as retém, porque nos tranquiliza quanto à sua própria realidade. Assim, essa presença dada parece dispensar-nos de nos dar a outra. 11. Abolição do tempo. A alegria, um grande pensamento. O interesse exclusivo, tudo o que na vida tem o caráter do absoluto suspende o decurso do tempo. Quem realiza seu destino e se sente no mesmo plano do ser e da vida é sempre preenchido pelo presente. O tempo só leva coisas imperfeitas, inacabadas, que são incapazes de subsistir e de se bastar, como o desejo, o esforço e a tristeza. E ao abandonar o presente, nosso pensamento não mostra senão sua fraqueza e sua impotência. Enquanto eu me aplico por inteiro ao objeto que me ocupa, enquanto não me separo dele, todo o restante à minha volta pode desenrolar-se no tempo. Minha consciência, no entanto, subtrair-se-á a isso. E se pretende que necessariamente ela se exerce no tempo e que o espetáculo ao qual ela assiste também se desenrola no tempo, ao menos enquanto ela se atém a ele, o intervalo entre o ritmo de sua própria duração e o ritmo do acontecimento deve desaparecer. Desse modo, como ela poderia ter a sensação do próprio tempo em que vive? Pois o tempo é uma criação da consciência. E se julgais que vivo no tempo, quando eu próprio deixo de saber disso, o tempo no qual vivo é o vosso e não o meu. A velocidade material é um esforço rumo à supressão do tempo, se ela nos seduz a este ponto. Não é apenas porque nos permite fazer mais coisas caber no mesmo tempo, mas porque nos aproxima desse estado, que é o da contemplação perfeita, no qual poderíamos abraçar, num único instante, a totalidade das coisas. Esse é o ponto de Pascal, que preenche tudo. Porque dotado de velocidade infinita, inventamos métodos sutis para ir mais rapidamente de um lugar a outro, para ver desfilar diante de nossos olhos, em um tempo cada vez mais curto, um número cada vez maior de imagens. Sucede, porém, que o pensamento não seguiu o mesmo ritmo. Talvez se tenha até desacelerado. Confia no ritmo precipitado em que as coisas atualmente se desenrolam diante dele. E nessa espécie de submissão, os sentidos podem ainda ser sacudidos, mas ele próprio se torna indiferente e inerte. É próprio de uma atividade perfeita abolir o tempo, em vez de precipitar seu curso. Viver sempre no presente é permanecer em contato com a mesma realidade eterna, é recusar-se a parar, seja para antecipar o que está diante de nós, seja para reter o que está atrás de nós. Pois é preciso parar de agir para que o passado e o futuro surjam de repente, opondo-se. Eles não fazem mais que arrancar-nos do presente, transformam nossa vida inteira numa fuga ávida e desesperada, na qual
nos reconhecemos incapazes de possuir o que quer que seja. E esse movimento tão rápido, pelo qual deixamos todos os objetos que se oferecem a nós sucessivamente, nos dá uma espécie de febre que nos mantém longe da posse. O amor da novidade é um sinal de frivolidade. O amor da permanência é um sinal de profundidade. Mas é preciso ter um espírito singularmente forte para ater-se a uma realidade que é sempre idêntica a si mesma, e para ser capaz de reconhecê-la e amá-la por trás de todas as formas transitórias que ela não para de nos mostrar, sem se deixar arrastar e seduzir por elas. Quem vive na mudança está sempre dividido de si mesmo, sempre pleno de temor e de nostalgia. Quem vive num presente imóvel está sempre concentrado e unificado. Só este último é capaz de conhecer a alegria verdadeira. O desejo e a insatisfação criam o tempo. O sábio o esquece porque o presente lhe basta. O santo o ultrapassa porque o presente lhe dá a eternidade.